Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade, eu quero deixar uma palavra que Deus falou no meu coração para estar divulgando e compartilhando com os irmãos. A palavra do Senhor que vamos meditar nesse dia se encontra aos Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos deixa este versículo de conforto, essa palavra de conforto para os nossos corações, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então, aqueles que amam a Deus são aqueles que confessam Jesus Cristo como único suficiente Salvador e têm a sua palavra, a Bíblia, como regra de fé e prática. E por que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, que Deus nos amou primeiro. Nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus amou a minha vida e a sua de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já provou seu amor conosco. E por isso nós nos amamos. Amamos a Deus indiferente das circunstâncias. Se Deus fizer na minha vida, eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Se Ele não fizer, eu continuo amando. Se Deus me der mais algumas décadas, mais um dia de vida, eu amo Ele. Se Ele tirar a minha vida aqui na terra hoje, eu continuo amando Ele, porque eu sei que Ele já me amou de tal maneira que deu seu Filho para que eu tenha vida eterna. Aqui estamos de passagem neste mundo. Então todas as coisas, quando a Bíblia fala todas as coisas, não é só momentos bons. Nos momentos difíceis, nós também devemos dar graças a Deus. Está escrito lá na palavra do Senhor, em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que em tudo devemos dar graças. Então hoje nós estamos vivendo algo que os antigos já viveram. Um tempo onde o povo está aí assim, vivendo, nós estamos vivendo um momento que nunca nós estamos aqui vivos, passamos outrora. Mas a Bíblia está escrita para nosso ensino. Nós devemos aprender com o passado e nos moldar segundo os padrões de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia que paralisou a humanidade. O mundo está parado. E por que isso aconteceu? Nós podemos pegar lá atrás, no Antigo Testamento, e trazer para as nossas vidas e refletir sobre esses acontecimentos. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Então, as coisas são novidade para mim e para você, mas para Deus não há novidade. Então eu digo para você, não temas o futuro, porque Deus já está lá no futuro.
E Ele é a nossa vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós viemos só falar em coronavírus. Então eu tomei saber por que este nome, corona. É porque os estudiosos dessa doença, olhando em microscópio, e viu que esse vírus ele tem uma forma de uma coroa. Por isso, chamaram a princípio de corona, porque vem de coroa. E coroa nos remete a quem? A rei. Isso nos faz meditar em quem? Nos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 16, no versículo 19. Vai estar escrito. Está escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus glorificado, que Deus o revelou para ele ali assim, na ilha de Pátimo, para João ali na ilha de Pátimo. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse vírus vem com uma forma de coroa, para que nós meditarmos e refletirmos quem é o Rei. Hoje as pessoas estão achando que pode fazer todas as coisas, indiferente de Deus, independente de Deus. Mas só tem vida quem é dependente de Deus. Só tem vida aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Uma outra forma, se você observar, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, aliás, eles chegaram ali no capítulo 5 de Êxodo e falaram: deixe que o povo de Israel, o povo de Deus, vá até o deserto para celebrar ao Senhor. E o que o faraó, é um título do rei do Egito, disse: esse povo está ocioso, por isso que eles querem gastar tempo com este Deus. Faz o seguinte: aumente o serviço para eles, aumente o serviço, aumente suas cargas diárias e cobra deles os mesmos resultados. Esse povo precisa trabalhar mais e mais para parar de pensar em Deus. Simbolicamente, Faraó tipifica Satanás. E ele quer que as pessoas, elas fiquem tão ocupadas com as suas tarefas diárias, de forma que ela não tem tempo para Deus. De forma que chega o fim do dia, ela não tem tempo para orar. Ela não tem tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Ela não tem tempo para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Mas, por causa dessa atitude, aquele faraó que titulava um rei, e todos os deuses do Egito, ali Deus, ele se impôs, enviando 10 pragas. Especificamente, cada praga atingia uma deidade, uma entidade dos egípcios. Cada uma delas, começando ali do rio Nilo. Eles passou por todas. Cada uma era específica, porque Deus é Deus de propósito, irmãos. Deus é Deus de propósito. Não acontece nada sem propósito. As coisas fogem fora do controle meu e seu, que somos homens. Mas do controle de Deus, nada sai fora. Ele tem o controle do universo. Ele tem controle de todas as coisas. E se a nossa vida estiver nas mãos dele, você está bem cuidado. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, na minha vida. As lutas, as provas, é para Deus ver o que está em nossos corações. Fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, que a nossa fé, depois dela ser provada, ela é mais valiosa do que ouro.
ela é mais preciosa do que ouro perecível. Ela redunde, ela resulta em louvor, em honra, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito na palavra do Senhor que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Toda vez que uma pessoa, no Antigo Testamento, eu tomo como base para nós colocar em nossa vida, porque quem precisa mudar é eu e você. Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quem precisa nos moldar é nós. Então eu pego aquelas coisas que aconteceram e vejo aquilo que foi aprovado por Deus e pratico. Aquilo que foi reprovado por Deus, eu descarto. A gente tem que saber comer o peixe separado das espinhas. Aquilo que não serve, a gente não deve praticar. E uma coisa que não deve um homem praticar é ser autoconfiante, confiar em si próprio. Nós temos que confiar em Deus. E sabemos que isso vai resultar em vitória para a nossa vida. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Para mim e para você. Então eu vejo ali assim as pessoas querendo ser rei, querendo ser deuses. E Deus, ele se impôs. Um Deus imponente. Ele se impôs para mostrar que só Ele é Deus. E todos devem reconhecer o seu senhorio. Eu vejo Davi, que foi ali ungido ainda muito jovem, e confiava em Deus extremamente. Enfrentava os desafios, as lutas, confiando em Deus. E Deus dava a ele êxito. Deus dava a ele vitória em todas as circunstâncias. Ele se tornou um grande rei de Israel. E certa feita, Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24, está registrado, que um dia ele já estava ali assim como rei, e o seu reino já era próspero. Era um reino fortificado com a força de Deus. Então ele pediu que um dos seus subordinados fizesse um censo para contabilizar o tamanho do seu exército. Ali ele cometeu um erro, porque ele estava ali assim querendo colocar a sua confiança no exército humano. Ele queria saber quantas pessoas ele tinha à disposição do serviço militar para a sua proteção. Ali assim ele teve um momento de loucura que ele mesmo confessou depois. Ali ele pecou, porque Deus não precisa de quantidade para dar vitória. Deus mais um é a maioria. E ele tinha experiência. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele falou: você vem comigo a lutar contra mim, venha duelar contra mim com esses pretextos, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve grande vitória. Mas ele, naquela ocasião, ele pecou. E Deus, ele interviu e mandou um profeta até Davi e mandou ele escolher três coisas para ele escolher uma que ia acontecer com ele por aquele pecado que ele cometeu. Ou ele ia ficar 3 anos fugindo dos seus inimigos, ou 3 meses ele ia ficar com fome, ia ter fome ali assim, ou 3 dias de peste. E ele preferiu ser assim castigado pelo seu erro por Deus. Então Deus mandou a peste. Ali fala que 70 mil pessoas morreram, porque o salário do pecado é a morte. Houve assim vítimas por causa do pecado, por causa da alta confiança de um rei. E hoje as pessoas estão tão atarefadas como no Egito. Hoje as pessoas não dão
atenção para Deus, só quer saber de trabalhar. Muitos estão assim trabalhando 2, 3 empregos, pouco dorme, não tem tempo para Deus. E por isso veio esse coronavírus, esse vírus em forma de uma coroa, para mostrar quem que é rei. O mundo está parado, mas Deus está dando oportunidade para nós retratarmos com Deus. E Deus deu também oportunidade para Davi, porque ele estava ali assim, e quando ia para destruir Jerusalém, com aquela praga, com aquela epidemia, ele falou: vá e construa um altar. Ali que vem a história, onde Davi comprou a eira de Araúna. Ali é assim que vem essa história. E quando Davi chegou lá para comprar aquela eira de Araúna, para edificar um altar para o Senhor, para que cessasse aquela praga, aquela morte entre os povos, Araúna queria doar tudo aquilo para Davi, mas Davi falou: eu não posso aceitar, eu não posso sacrificar ao Senhor aquilo que não me custou nada. Agora ele vai e compra e sacrifica um altar, e Deus ali faz cessar aquela praga que estava dizimando ali o povo em Israel. E isto nós trazendo para as nossas vidas. Hoje é tempo de nós arrependermos, de confiar em nós mesmos. Hoje o mundo está parado por causa desse coronavírus. Quando eu fiquei sabendo que dessa pandemia, eu logo tomei saber que esse vírus havia chegado lá em Israel. E esse vírus também chegou em Israel. Então esse vírus está por todo mundo. Então isso que está acontecendo é para o aprendizado de todos. Daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, e daqueles também que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está ensinando todos. E começou pelo esporte, aonde há muita idolatria. Porque idolatria não é imagem, é tudo aquilo que vem ocupar o primeiro lugar no coração do homem. Quando vi os estádios de futebol, já que somos brasileiros, a gente vê pela televisão, aquele fanatismo, as pessoas adorando times, jogadores, manifestação de racismo. Hoje está tudo parado. Hoje é tempo de reflexão. E para nós também é tempo de reflexão. Muitos estão em sua casa, muitos estão na sua residência. Não estamos alguns dias sem estar na congregação, cultuando o Senhor juntos. E hoje, aqui em casa mesmo, temos a TV pré-paga. Eles liberaram todos os canais para assistir de graça e vem trazer entretenimento para o lar do cristão. Mas isso não é tempo de interter, não. Isso é tempo de guerra. Isso é tempo de entrar para o nosso quarto, fechar a porta. Isso é tempo de oração, de reflexão, de buscar a Deus. Não só por nós. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos que saber que este mundo perece por falta de conhecimento. Mas nós devemos orar sim por essa humanidade que está confusa. Mas nós também precisamos refletir sobre a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós deixamos de ir ao culto para ficar em casa. E hoje estamos com saudade de estarmos reunidos juntos. Mas agora não é tempo para isso. Porque a palavra do Senhor nos fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 5, parte B, que há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Isso é tempo de refletir, de buscar a Deus, fazer um concerto com Deus, de humilhar na presença de Deus, saber que o ser humano é frágil, saber que o ser humano é dependente, e saber que Deus, Ele é soberano, e dá toda a honra e toda a glória a Ele, e buscar o auxílio deles, porque sabemos
isso que está acontecendo agora é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nós viemos sair dessa melhor do que entramos. Nós estamos nessa situação, mas nós sabemos que essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para ter uma experiência tremenda com Ele. Essa é uma oportunidade que Deus está dando. Esses acontecimentos são sinais, sim, que a volta de Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo está muito próxima, está em iminência. Que nós devemos focar não só no pão, só em trabalho. O que fala lá na palavra do Senhor? Lá no Salmo 127, no versículo 2. Inútil é acordar de madrugada, dormir tarde, comer do pão que conseguiu com muito esforço, enquanto o Senhor dá aos que o amam enquanto dorme. Então dorme, descansa no Senhor. Não fica preocupado dizendo, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 31 e 32, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Quem faz essas coisas, quem preocupa essas coisas, são os gentios. O nosso Pai que está no céu, Ele sabe que nós necessitamos de todas elas. Nós sabemos disso. E o Senhor, Ele é nosso Pai, Ele cuida de cada um de nós. Nós não precisamos preocupar com isso, porque você pegar a história do Êxodo, ali, Deus estava com ele no deserto. Aquela nuvem que estava de dia e de noite o guiava. E quando aquela nuvem parava, eles também paravam. Hoje a nuvem está parada. Hoje é tempo de nós ficar parados para refletirmos a nossa caminhada. Mas a nuvem vai prosseguir. Porque nosso lugar não é deserto. Nosso lugar não é este mundo. O nosso lugar é a Canaã celestial. Isso vai ter continuidade. Mas é tempo de pararmos para refletirmos. E ali no deserto, Deus mandou maná dos céus. Não deixou o seu povo passar fome. Ali assim Deus fez jorrar da rocha água. O maná é um pão que tipifica o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aquela rocha que manou a água significa Jesus Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Jesus Cristo está conosco. Ele nos supre. Ele é o nosso provedor. Descansa no Senhor. O Senhor vai vir ao seu encontro. O Senhor está vindo com a vitória. Hoje nós estamos num barco, num mar revolto. Todos estamos pedindo o socorro do Senhor, esperando que Ele venha de uma forma. O Senhor venha. Mas o Senhor pode vir andando sobre as águas. Você pode ficar surpreso. Porque nós não podemos ensinar a Deus como agir, irmão. Ele age do jeito que deve agir, porque Ele é soberano. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Vamos só focar numa coisa. Isso é tempo de reflexão. Reflete, reflita a sua vida. Pense, medita o que você pode melhorar para glorificar o nome de Deus. E você vai experimentar das bênçãos do Senhor na sua vida. E pensa nisso. Você e eu, que temos Jesus Cristo, nós estamos passando por essa situação com privilégio. Porque sabemos que o Senhor está do nosso lado. E Jesus Cristo nos disse, lá em João 14, 27, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Porque nós não dependemos de circunstâncias do mundo para termos paz. A paz que Deus nos deu é a paz que está escrito lá em Filipenses 4, no versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, descanse no Senhor. Ele tem a vitória para cada um de nós. Que esse momento seja um tempo de reflexão. Que esse seja um tempo de conserto.
e Deus vem com a vitória para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Eterno Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar usando esse veículo, Pai, aí assim de comunicação, essa rede social, para levar essa palavra para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E te peço, Deus, que se tem algum aflito, que o Senhor venha com seu bálsamo, traz sua paz, seu consolo, ó Pai, e que cada um venha descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. E falo para vocês, irmãos, que em breve estaremos juntos, em nome de Jesus, ali na congregação, assim, para cultuar esse Deus que é tudo em nossa vida, né? Então, eu despeço para vocês e até em breve, assim querendo Deus.